Vamos falar de dinheiro? Você se faz essas perguntas? Como é que eu me relaciono com dinheiro? Como eu utilizo os meus talentos, os meus potenciais para gerar recurso financeiro para a minha vida, né? E viver uma vida mais fluida financeiramente? E como que eu lido com a minha parte financeira? Se você se faz essas perguntas, então fica comigo nesse vídeo porque o meu amigo tarô vai conversar com a gente. Eu sou a Márcia Valéria e vim fazer uma leitura de tarô muito especial para você. Vim falar sobre o setor 2, a casa 2 na astrologia, que é a casa do tangível, que é a casa da matéria, do din-din, onde a gente fala sobre esses assuntos financeiros e se faz essas perguntas. É uma leitura muito especial que eu vim fazer para você, uma leitura intuitiva, atemporal. Está valendo a partir do momento que você está assistindo esse vídeo, não importa quando. Se esse vídeo chegou até você, é porque tem alguma coisa que o tarô quer falar para você. Então não ignore os sinais, que é muito importante, tá bom? Antes de fazer a leitura, deixa eu fazer os meus pedidinhos que são muito importantes. Já se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações e deixa o seu like, o like da gratidão. Bora colocar essa energia da gratidão aí para circular pela lei do dar e receber. Eu trago a leitura para você e você me deixa o seu like da gratidão, combinado? Muito bem, a casa 2 no tarô, ela é uma casa que ela fala sobre o quê? Sobre a nossa estabilidade, sobre os nossos desejos pessoais, desejos que estão relacionados com as coisas que vai nos trazer segurança, que vai nos trazer estabilidade, por isso que está tão relacionado ao dinheiro, porque na vida que nós vivemos aqui nessa 3D, na Terra, a gente sabe que tendo recursos financeiros, a gente tem mais estabilidade na vida, a gente tem mais segurança. Então, por isso que é uma casa que está muito relacionada com aspectos financeiros, porque a casa 2, ela pede o quê? Primeiro, na casa 1, setor 1, já te indico a assistir o vídeo do setor 1, que tá aqui no canal. Ele fala o quê? Do nosso eu, da nossa personalidade, da nossa autoestima. Quando a gente vai para casa 2, fala o quê? Daquilo que a gente precisa para se sentir seguro, para a gente se sentir estável. Por isso que é você pegar os seus talentos e colocar em ação para te gerar recursos financeiros. É disso que essa casa 2 fala. É uma casa que é do elemento terra, está relacionado ao signo de touro e o regente de touro é Vênus. Muito bem, se você quiser que eu faça o seu mapa astral para entender como que está a sua casa 2 no sentido pessoal, individual da sua pessoa, eu deixo aqui na descrição o meu contato para agendamento de mapa astrológico, mesa radiônica astrológica ou leituras de tarô, tá bom? Aí focado, individualizado para você na sua energia. Aqui no YouTube é uma leitura coletiva, então pode ter coisas que não vai ressoar para você, tá bom? Vamos lá, vamos começar então aqui com as primeiras cartas que saiu nessa leitura, que vem falar para você de como que você deve utilizar, se movimentar, né? Qual movimento que você deve fazer para gerar aí mais recursos financeiros na sua vida. E saiu a carta. O Pajem de Copas, ele fala para mim aqui, nesse movimento que você deve gerar, que talvez você ainda esteja sem saber o que fazer, sabe? Talvez você esteja assim, tá, Valéria, eu tenho que me movimentar, mas me movimentar para onde? Eu não sei para onde que eu tenho que ir. Sabe, não tá maduro essas ideias? Ele fala para mim que a sua estabilidade financeira está relacionada com o que te dá segurança emocional. Então, aqui tem uma chave muito importante. Você hoje, atualmente, naquilo que te gera recursos no seu trabalho, no seu ofício, como está a sua emoção em relação a isso? Para mim, tá falando aqui que precisa amadurecer. Principalmente porque veio como sombra a carta do diabo. E essa carta do diabo, com esse pajem de copas, ele me fala para você tomar alguns cuidados com alguns convites que você pode receber, com algumas notícias que você pode receber nesse aspecto financeiro, que pode te abalar emocionalmente e pode te levar a consequências desagradáveis. Ou ainda, pode ser que você tenha passado por alguma situação que te fez ter perdas financeiras, que te fez, ou que você foi enganado financeiramente, pode ter passado aí por alguma rasteira, que te abalou emocionalmente e agora você vai ter que fazer um novo caminhar emocional nesse aspecto, de alguma desilusão, de algo
E ainda mais, que pode ter te baixado muito a sua autoestima, pode ter te baixado muito a tua segurança. Eu sinto muito isso aqui, sabe? Alguma coisa que pode ter acontecido e que você fala assim, Valéria, eu fiquei arrasada, fiquei arrasado, sabe? Eu não sei mais agora, eu não tenho mais coragem de confiar nas pessoas, e eu não sei como recomeçar. Mas o tarô tá falando assim, olha, é uma nova oportunidade que chega para você. Só que você tem que amadurecer os seus sentimentos em relação a esse movimento que você precisa fazer. Você já teve aprendizado, tá aqui, ó. Não se deixe levar novamente, ou se você não passou por isso, é uma atenção, tá? Vamos supor assim, não, Valéria, eu não passei por traições, não levei calote, não aconteceu nada emocionalmente. Então, se no seu caso não aconteceu nada, o tarô vem falando assim, olha, toma cuidado com algum convite, com alguma proposta que possa chegar para você, que você é convidada a gerar um movimento financeiro, tá? Seja de investimento, de proposta de trabalho, ou alguém que te peça dinheiro emprestado. Vai com calma, por quê? Amadureça. Amadureça no seu coração se essa proposta, se essa situação, ela é positiva para você, porque aqui a gente tá falando do movimento. Qual movimento você deve fazer? O tarot tá falando, vai com calma. Precisa de movimento na sua vida para ter mais estabilidade, segurança financeira? Você identifica que precisa disso? Ok, mas vai com calma. Vai com segurança, vai com clareza, sabe? Pega não tome decisões sem ter certeza, sem olhar todos os aspectos de uma situação. Se for uma proposta de emprego, analise se realmente essa empresa que está te propondo um trabalho é uma empresa que você tenha interesse mesmo de trabalhar. Se alguém te pedir dinheiro emprestado, realmente, será que você deve fazer isso? Será que você não vai perder e não vai ter o retorno financeiro? Se você quiser fazer um empréstimo, se você quiser fazer um financiamento, analise a proposta, lê as letras miúdas para você ter certeza antes de tomar as decisões, porque esse pajem tá falando assim que ainda tem coisas que precisa amadurecer. Nesse movimento que você tem que gerar, tem que ser mais maduro, tem que ser com mais calma, para que você não tenha problemas, traições, perdas. E também, se for algo que você esteja pensando em fazer um movimento no aspecto muito material, só com foco no material, coloca mais emoção nisso daí, sabe? Coloca mais atenção no que esse desejo material que pode estar surgindo aí vai afetar você no sentido mais profundo, tá? Muito bem, vamos agora ver aqui como que você deve desenvolver os seus talentos para que você realize tenha mais retorno financeiro na sua vida. Então, saiu aqui a carta da morte com a carta do mundo. A carta do mundo é uma carta, assim, extremamente positiva, mas ela veio aqui como sombra. E aqui nós temos duas cartas que falam de encerramentos, de finalizações, de ciclos, tá? A morte, ela sempre vai falar para você de um encerramento, de algo que acaba, como veio aqui como luz, é algo que acaba, que te deixa preso, que te deixa angustiado para o início de uma coisa nova, só que muito melhor, porque veio como luz. Encerre atitudes que você tem tomado na sua vida que não estão te trazendo novas possibilidades financeiras, tá? Mas lembra que o movimento tem que ser com coerência, com um sentir verdadeiro, porque aqui a gente está falando daquele primeiro movimento que você fizer, que eu acabei de falar, ele vai ter uma reverberação muito grande nessa finalização. O que eu faço na minha vida que eu sou boa? E como que eu uso isso? O que eu preciso encerrar na minha vida, que é o que a carta da morte vem falando, o que eu preciso encerrar através dos meus talentos, daquilo que eu sou boa, para gerar uma coisa nova na minha vida. Vamos supor que você trabalha numa empresa que você não consegue expor as suas ideias, fazer o seu trabalho com liberdade, com aquilo que você gostaria, que você sabe que você teria mais ganhos, que você teria mais prosperidade financeira. Vamos supor que você é empresário, tem uma empresa e não está conseguindo colocar o seu potencial para fora, não consegue criar, não consegue fazer coisas novas, não se sente realizada verdadeiramente. Então o tarô ele vem convidando assim, olha, o que você precisa criar? O que você precisa encerrar para conseguir colocar a sua verdade, os seus talentos em ação para te gerar mais prosperidade? Mas você lembra que tem que ir com calma.
tem que ter certeza, tem que saber tudo que pode acontecer, tem que fazer um estudo, uma análise dos seus movimentos, para você conseguir encerrar ciclos, encerrar coisas que não te deixam colocar o potencial para fora. Se você não fizer uma análise verdadeira, não tiver certeza dos seus passos, aquilo que você pode encerrar, você pode se arrepender depois, que pode ser um encerramento imaturo, que não estava na hora ainda. Mas, se você fizer o seu dever de casa e encerrar ciclos, que não precisa ser aos extremos, essa carta do mundo aqui, como sombra, não seja extremista, não faça as coisas, colocar a carroça na frente dos bois, entende? Você vai fazer uma análise, vai sim encerrar o que não tá servindo, mas com coerência, com plenitude, sabendo aonde você está se direcionando, sabendo aonde você está indo. Sem olhar para trás e falar, ai, mas e se eu tivesse feito daquele jeito? Mas e se eu tivesse feito daquele outro jeito? Para que não tenha arrependimentos depois. Para que você consiga completar um ciclo plena, sem olhar para trás. Que aí sim você vai ter retorno financeiro. Que aí sim você vai ter uma prosperidade mais genuína. Então, muitas vezes, não é só questão monetária, de dinheiro, de valores, mas sim do que te traz mais segurança, que te traga mais conforto, que te traga mais tranquilidade e segurança emocional, tá bom? E vamos continuar aqui, porque o tarô ainda tem muita coisa para falar. Como que você está agindo com o seu dinheiro? E como você deve agir com o seu dinheiro. E veio aqui como luz a carta do 4 de espadas, e como sombra, a imperatriz, gente, a rainha da prosperidade, veio como sombra. O que o tarô tá querendo dizer assim? Meu Deus, Valéria, veio uma carta do 4 de espadas como sombra, e a carta da imperatriz, que é a pura prosperidade, veio o 4 de espadas como luz, e a carta da pura prosperidade como sombra. Pois é, meu amigo, pois é, meu amigo, o tarô tá falando aqui, ó, vai com calma. Vai com calma. Quando o tarô ele tá pedindo para você dar um tempo, né? Aqui a gente está tendo uma energia muito grande de encerramentos, de propostas, de convites, de armadilhas, de encerramentos de ciclos que podem não ser o momento, que podem ser ilusórios. E esse 4 aqui de espadas está falando assim, ó, vai com calma. A forma que você está agindo com o seu dinheiro está realmente trazendo estabilidade e segurança para a tua vida? Esse 4 de espadas, ele fala assim, ó, para um pouquinho, se recolhe, sabe? Analisa, pensa direitinho, vê todas as suas atitudes, pega aí o último ano da sua vida, como que você vem lidando com o seu dinheiro no último ano? Né? Pega aí os últimos 6 meses. Como que você vem lidando com o seu dinheiro? Você tá gastando demais? A imperatriz tá falando para mim que você tá gastando demais. Né? Você tá gastando demais? Onde você tá investindo os seus recursos? Será que você não tá se doando demais para familiares? Será que no seu trabalho você não tá se doando demais e tá tendo pouco recurso financeiro? Será que você, por questões de autoestima, está gastando mais do que deveria para suprir questões emocionais e você gasta financeiramente? Então, são várias possibilidades que aí cabe a você fazer a reflexão. Nós estamos falando aqui de um naipe de espadas que fala da sua mente, então tá falando muito que é a sua mente, o seu mental pode estar muito acelerado e o tarot tá falando assim, ó, vamos frear um pouquinho? Para você conseguir ter mais clareza e movimentos e atitudes com ideias mais focadas de aonde você investe e gasta os seus recursos financeiros, porque a imperatriz como sombra vem me falando que talvez você esteja apegado, apegada a muito valores assim externos, à vaidade, ao superficial e esquece do interior. Pode ser que o tarô está me falando aqui também que você trabalha e não vê o fruto. Você se dedica, se esforça, se empenha, mas não vê o fruto. Então o tarô ele tá falando o quê? Para e pensa. Será que você está colocando o seu empenho, a sua dedicação, você está semeando as sementes corretas? Essa imperatriz aqui como sombra, ela vem falar isso para mim. Talvez você não esteja semeando as sementes corretas. Se você planta batata, você vai colher batata.
Se você quer colher laranja, você precisa plantar laranja. Semente de laranja para colher laranja. Entendeu? Com toda essa leitura, principalmente com aquela carta da morte, com o mundo, agora complementando com essas duas aqui, porque a morte e o mundo vem falar o quê? Como que você usa os seus talentos para gerar ganhos financeiros. Então, se veio lá para você revisar e tomar cuidado com o que você está plantando, porque você não pode estar colhendo aquilo que você quer. Aonde você está pondo seu empenho? É em algo que você quer colher? Ou você não tem certeza? Às vezes, muito tempo das nossas vidas, eu falo isso com propriedade, sabe? A gente se esforça em alguma coisa que não é a nossa essência. A gente se esforça, se dedica em alguma coisa e nunca tá feliz e nunca é o suficiente, e você ganha promoção e você ganha aumento de salário, mas o dinheiro ainda continua não dando, não sobrando, e parece que não satisfaz, porque a gente coloca a nossa energia onde não é a nossa verdade. Então, essa leitura está falando muito disso para mim. Você está colocando a sua energia onde é a sua essência verdadeira? Porque se você não está colocando aonde é a sua verdade, você não vai conseguir colher com prosperidade, com satisfação, com segurança. Se recolhe, revê, reflete, vai com calma, faz um planejamento financeiro. No YouTube tem um monte de vídeo gratuito que ajuda, orienta em planejamento financeiro, tá? Não precisa nem gastar para isso, entendeu? Vai na biblioteca, pega livro. Hoje em dia você não precisa nem gastar, tá? Dá para você fazer a sua pesquisa sem gastar. Porque aí sim você vai conseguir ver a prosperidade da sua vida. Porque hoje você ainda não está conseguindo. Essa imperatriz na sombra, ou você está gastando demais aonde não deveria gastar em superficialidades, ou você está lutando e não está conseguindo ver o seu resultado. Porque o 4 de espadas fala muito de muitas batalhas lutadas em que o soldado precisa descansar. Então reveja, reflita sobre isso, porque é muito importante o que o tarô vem falando para você. E aí, como síntese dessa leitura, como conselho aí de fechamento, veio a carta do mago. A carta do mago, ela vem me falando que você tem todas as possibilidades de manifestação. O mago é o poder da criação. Nos arcanos maiores, tudo começa no mago. É daqui que começa. Então você viu que você saiu lá ao mundo, você saiu à morte, encerrou ciclos de forma genuína, de forma verdadeira, sabendo aonde você está, para a partir das suas ideias elevadas, do seu poder de inspiração, do seu poder criativo manifestar na sua vida material. Mas, para isso, você precisa estar com os 4 elementos equilibrados, suas emoções equilibradas, com seus pensamentos equilibrados, com a sua inspiração, a sua criatividade equilibrada, com o seu poder de ação equilibrado para manifestação. Então, o tarô ele vem falando, o desfecho de toda essa leitura é: você tem todo o necessário, equilibre tudo em você, porque aí sim você tem grandes possibilidades de manifestação. Bom, eu espero que você tenha gostado, deixa aí nos comentários, eu amo saber se fez sentido para você ou não. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like da gratidão. Beijos no coração e até sempre.